E aí, hoje a gente vai mergulhar na história surpreendente da Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD. Vamos ver como essa jornada incrível começou com uma ideia bem simples para resolver um problemão social e acabou se tornando uma instituição fundamental para milhares de comunidades. Para a gente começar, que tal pensar um pouco nessa pergunta? Porque é exatamente aqui, nessa questão, que está a raiz de um movimento educacional e espiritual que, olha, mudou o mundo. Então, vamos lá, pro comecinho de tudo. Nossa história começa na Inglaterra, bem no meio da fumaça e do barulho da Revolução Industrial. Foi uma época de invenções sensacionais, claro, mas que também trouxe uns desafios sociais gigantescos. Pensa só na cena. Crianças passando a semana inteira em longas jornadas de trabalho, sem a menor chance de aprender a ler, a escrever, o básico do básico. Era essa a realidade que acabou motivando uma grande mudança. E é aí que entra em cena o nosso protagonista, Robert Hicks. Ele não era pastor, não era teólogo, era um jornalista. Um cara com um olhar bem afiado para os problemas da sociedade. E a ideia dele foi usar o domingo não só para o descanso, mas também para a educação. E o plano do Hicks era genial. De tão simples, ele juntou duas coisas que faziam muita falta: educação e formação moral. Ao ensinar as crianças a ler usando a Bíblia, ele dava uma ferramenta prática para a vida e, ao mesmo tempo, uma base de valores que podia guiar essa geração para longe dos perigos da rua. Uma tacada de mestre. Bom, e uma ideia tão poderosa como essa, claro que não ia ficar parada num lugar só, né? A sementinha que foi plantada lá em Gloucester estava prestes a cruzar fronteiras e oceanos. E não deu outra. O modelo funcionava tão bem que a escola dominical virou um sucesso de exportação. Atravessou o Atlântico, foi se adaptando a novas culturas, mas sempre mantendo aquele mesmo propósito principal. Então, em 1855, o Brasil entra de vez na nossa história. O casal Colley chega por aqui trazendo essa bagagem e planta a primeira semente do que viria a ser um movimento gigantesco em solo brasileiro. Mas a chegada foi só o começo, né? Agora, vamos acompanhar de perto essa jornada da EBD no Brasil, década a década, para a gente entender como ela se transformou no que é hoje. Olha só essa jornada visualmente. Tudo começa lá atrás, em 1855, naquela primeira escola em Petrópolis. Daí, aos pouquinhos, vai se espalhando para as grandes cidades. No comecinho do século XX, a coisa fica mais organizada, sabe? Com classes por idade, material didático próprio, mas o grande boom mesmo, a consolidação, vem ali entre 1930 e 1960. E daí para frente é uma evolução constante até chegar hoje, com toda a modernização e o uso de ferramentas digitais. É uma trajetória impressionante, né? Pois é, esse período foi um verdadeiro divisor de águas. Foi aí que a EBD deixou de ser só mais uma atividade de domingo para se tornar o coração do ensino na maioria das igrejas evangélicas. Um pilar de verdade na formação cristã aqui no país. Só que a história não para no século XX, claro. Como é que uma instituição com mais de 200 anos nas costas consegue se manter relevante hoje em dia? É isso que a gente vai ver agora. E essa comparação aqui mostra tudo, né? A essência continua a mesma, mas as ferramentas, nossa, mudaram da água para o vinho. Onde antes tinha só a revista impressa e a voz do professor, hoje existe um mundo de recursos digitais que deixam a aula bem mais dinâmica, com muito mais participação. E essa modernização toda não é só para deixar mais bonito, não. É uma estratégia essencial para se conectar com as novas gerações, para falar a língua delas e usar as ferramentas que já fazem parte do dia a dia de todo mundo. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que o impacto da EBD vai bem além da sala de aula. Vamos dar uma olhada nesse legado. Quando a gente olha para esses pontos, dá para ver que a EBD funciona como a espinha dorsal de muitas comunidades de fé. É ali que o conhecimento é passado para frente, que os laços se fortalecem e que futuros líderes começam a ser preparados. E a gente não está falando de pouca coisa. A escala é gigantesca. Não são dezenas, nem centenas, são milhares de igrejas onde todo santo domingo, gente de todas as idades se reúne para aprender. No fundo, essa frase resume a alma da coisa toda. Desde aquela visão do Robert Hicks lá atrás, até as aulas com aplicativos no Brasil de hoje, a missão principal nunca mudou: usar a educação para transformar vidas. E a gente termina com essa reflexão. A jornada da EBD mostra uma capacidade incrível de se adaptar. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo capítulo nessa história de como a gente passa conhecimento e valores para frente no futuro?